Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Saudações fraternais a todos. Abrimos o programa Visão Espírita e agradecemos a gentileza da sua audiência. Vamos ao programa. Entrevista. Ok, amigos do Visão Espírita, nós estamos em Jacareí, na Câmara Municipal do Jacareí, onde aconteceu o 9º encontro de Espiritismo em Jacareí. E a abertura foi de forma magnífica com a nossa querida amiga, nossa irmã, Heloísa Pires. Heloísa Pires, que é licenciada em Matemática, Física, Pedagogia e tem especializações em deficientes físicos e visuais. Bem, Heloísa Pires, filha de Herculano Pires. Heloísa, boa noite, um prazer enorme ter você, não só aqui em Jacareí, mas para todo o Vale agora, através do Visão Espírita. Obrigada, o prazer é meu, fico muito agradecida por essa oportunidade de trabalho na divulgação da doutrina espírita. Bom, a proposta da palestra Evolução em 2 Mundos, como é que é? O espiritismo dessa dilatação de visão, tira de uma visão setorial, fechado só na horizontal, no planeta Terra, e projeta uma visão espiritual, uma dilatação a qual a física quântica está chegando. Mas nós, com Sócrates, Platão, os druidas nas Galhas e, sobretudo, o Mestre Jesus, já tínhamos essa visão. Bem, fala-se muito agora, 2012. Como é que é essa situação, Heloísa? Ai, chega a ser ridículo. Eu fico com a ciência oficial e com a ciência espírita. Gênese de Allan Kardec. Não vai haver a morte do planeta Terra, vai haver a morte de desvalores, uma grande mudança, obras póstumas. Será o fim da hipocrisia, das paixões inferiores. E a ciência nos diz que durante, como por exemplo, numa breve história do mundo do Joffre, que não é espírita, isso é muito bom, que sempre a Terra apresentou períodos difíceis, períodos cíclicos, a morte dos dinossauros, mudanças de geleiras que derretem, outra que aparece. A Terra está na adolescência, está em convulsão. E o indivíduo da Terra, ainda uma criança, também está amadurecendo. Um mundo melhor se forma. Heloísa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Já estamos acontecendo isso? Já está acontecendo isso ou ainda falta muito para nós chegarmos lá? Falta muito. Saúde, educação, violência. Mas o povo é bom, até demais. O povo é passivo, até demais. O povo é muito carinhoso. Recebe a todos com o braço aberto. Mas Chico diz, numa entrevista ao SBT, que o Brasil está destinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, mas depende dos brasileiros, porque o país pode entrar em decadência se nós não contribuirmos. Nós estaremos perdendo essa oportunidade, né? Porque de repente parece que é um fatalismo, mas não é, depende de cada um de nós. Isso, fatal livro dos Espíritos, só a hora da morte. Tudo mais pode ser mudado. O convite é enorme. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora, precisamos estar aptos, entendendo principalmente
que nós, divulgadores, não somos o principal, que não temos que nos divulgar, mas divulgar a doutrina, a verdade. Movimento espírita e espiritismo, como é que estão ambos? O Espiritismo paira como luz preciosa, é a verdade, trazida no tempo e no espaço por mestres vários, vivenciada por Jesus. Os espíritas estão aprendendo, sobretudo, e praticando, mas também ainda falta muito. É um processo a longo prazo. Bem, Herculano Pires por Heloísa Pires. Meu pai, meu mestre, meu amigo, Herculano é uma luz que se acendeu em minha vida. Herculano e minha mãe Virgínia. Um casal maravilhoso. Eu agradeço todo dia a Deus esse casal que me recebeu como filha. E eu pretendia que na outra eles repetissem a dose, mas não sei se eu mereço tanto. Eu vou te confessar uma coisa, eu estive com o Herculano, seu irmão, lá na casa que foi de vocês, né, que seu pai morou, e ele me mostrou algumas relíquias datilografadas ainda de Herculano, e ele me colocou assim, nesta cadeira, papai sentar. Eu falei, deixa eu sentar um pouquinho então, né? Eu falo, ai meu Deus, ele foi tão cedo, 65, mas deixou 84 obras de valor reconhecido e, sobretudo, exemplificou amor, paciência, humildade e a importância de divulgar a doutrina espírita, Kardec, 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 e não nossas opiniões pessoais que vão ficar no pó, vão passar. Muitos, a maioria, eu mesma, vamos sumir. Ficarão aqueles que realmente vieram com a missão. E, Luiz, nós estamos aí com o tempo, né? Porque nós temos muita atividade ainda para frente. Uma mensagem para o nosso telespectador do Vale do Paraíba, de uma forma geral. Estudar Kardec e compreender, porque equipe do Espírito da Verdade. E vamos destruir esta ideia de sofrimento, de dor para a evolução. Vamos falar que temos desafios e vamos vencê-los. Mas a dor que começa a ser extinta da Terra, com anestesia, com asepsia, com a psicanálise, precisa da nossa contribuição. Não viemos para sofrer, viemos para ser felizes. Obrigado, Luiz. Um forte abraço a você e até uma outra oportunidade. Entrevista. Bem, amigos do Visão Espírita, nós estamos aqui na Câmara Municipal do Jacareí, onde nos dias 15, 16 e 17 de junho aconteceu o 9º Encontro de Espiritismo em Jacareí. E a proposta que você já viu em outros programas e verá também em outros programas é nós repartirmos com você a alegria, a felicidade que nós tivemos em receber tantas pessoas queridas nesse nosso encontro. E eu estou ao lado aqui de Marise Seban, que é escritora, tem vários livros já publicados, já escritos, e proferiu uma palestra, Drogas, Educação é o único caminho. E, mais ou menos, essa palestra feita no nosso encontro espírita foi em cima das reflexões desse livro, embora ela tenha outros livros mais. Marise Seban, ela graduada em Administração de Empresas, pós-graduada, lato sensu, em Administração de Empresas e pós-graduada, lato sensu, em Administração para o Terceiro Setor. E na orelha do seu livro, primeiramente, Marisa, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelas suas palavras no nosso encontro de Espiritismo e por estar conosco, dividindo com os nossos telespectadores do Vale do Paraíba, através da TV e através da internet por todo o Brasil. Obrigado, Marisa. Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, que é sempre bom e muito positivo para todos. Bem, na orelha do livro descolado tem aqui, 15 dias após o desencarne do seu pai em 1982, recebeu a visita do seu primo, deixa eu tentar abrir aqui,
que lhe trouxe o convite do mundo espiritual para se tornar espírita. Explica para a gente isso. Bom, é exatamente isso. Eu sempre fui criada, como a grande maioria, numa família católica. Estudei 14 anos em colégio de madres. E quando meu pai faleceu, eu fiquei meio perturbada, né? Eu já estava na faculdade e tudo, mas eu fiquei meio perturbada, porque como entender, né, que meu pai não era uma pessoa que frequentava a igreja, como é que ele desencarnou, né? A gente nem falava desencarne, a gente falava como é que ele morreu, ele deve estar no inferno, né? E isso me perturbou muito a cabeça, né? Como de muita gente. E qual não foi minha surpresa, que eu tenho um primo que é espírita mesmo, já naquela época era espírita, mas ele morava em Niterói, como mora até hoje em Niterói. E ele, 15 dias depois, falou, olha, estou indo aí na tua casa. Falou para minha mãe, porque eu preciso falar com a tua filha, com a Marise. E quando ele chegou, que um empecilho todo, né, perdeu-se pelo caminho, 5 horas depois ele chega na minha casa. E ele falou assim, os espíritos mandaram eu vir aqui falar com você. Imagine a cabeça de uma católica, não é? Eu tremia dos pés à cabeça, e aí ele me disse o seguinte, que os espíritos tinham pedido para ele ir lá pessoalmente. Então, ele veio de Niterói para São Paulo falar comigo sobre o quê? Para que eu conhecesse a doutrina espírita, que eu era médium e que precisava conhecer isso, e que eu tinha ido ver meu pai na própria noite que meu pai faleceu, e me contou uma série de fatos presenciados naquela noite por mim, com o desencarne do meu pai, que meu pai estava num hospital e etc. e tal. Qual não foi minha surpresa, que 7 anos depois eu recebi a mesma comunicação, só que pelo meu pai, falando exatamente a mesma coisa por outra médium. Bem, Marise, nós temos, os títulos dos seus livros são bem diversos, mas a palestra que você proferiu no Encontro do Espiritismo trata de drogas e que o caminho realmente é a educação. E nós temos aqui o livro Descolado, que você nos disse que foi baseado nesse livro. Conta para a gente desse livro. Este livro, O Américo, é um espírito de 17 anos que morreu de overdose. E foi uma luta quando ele chegou lá no centro, que ele conta, narra toda essa luta no livro, e narra principalmente a vida dele depois do desencarne. E ficou pronto o livro, e nós fomos começar a fazer a divulgação do livro. E os mentores da nossa casa, o Centro Espírita Nossa Senhora de Nazaré, lá de Itupeva, os mentores nos pediram para a gente divulgar o livro colocando a educação, porque, afinal de contas, é só através da educação que nós podemos ter espíritos melhores, espíritos mais lúcidos, não é? E evitando, inclusive, o problema das drogas tão difundido na nossa sociedade hoje. Então, foi assim que eu fui me enfronhar, porque, como, né, o senhor mesmo falou, eu sou formada em administração, totalmente voltada para essa área exata, e aí eu fui me enfronhar na educação e buscar subsídios para começar as minhas palestras. Porém, depois que eu já estou fazendo estas palestras, os próprios pais, os próprios jovens estão me dando subsídios para eu continuar o trabalho. Bem, já que você está bastante enfronhada com respeito à educação, como é que nós estamos em termos de educação espírita no nosso país? Bastante deficitário. Porque a grande maioria dos pais espíritas não ensinam o espiritismo para os seus filhos. A grande maioria dos pais espíritas não conversam sobre evangelho, moralidade, não conversam, não fazem o próprio evangelho no lar, e se fazem, a grande maioria faz sozinha, a mãe faz sozinha, ou o pai faz sozinho. Ah, deixa meu filho dormir. Ah, ele não presta atenção. Ah, ele não quer participar. Então, está uma problemática bastante
bastante contundente e nós precisamos tomar consciência, porque, afinal de contas, são os pais os responsáveis pela educação dos espíritos que estão reencarnando. Existe uma forma de se colocar de que eu vou deixar meu filho à vontade, porque ele é criança ainda. Quando ele for mais adulto, ele opta. Não é assim, né? Não é assim, mesmo porque a experiência tem mostrado que muita liberdade, sem responsabilidade, vira libertinagem. Então, o que acontece? Os filhos, depois que crescem, continuam sem opção religiosa. Porque não tiveram uma formação, tiveram muita liberdade, e a convivência com o livre-arbítrio que a doutrina realmente respeita, porém, o livre-arbítrio ele tem que ser direcionado, não é? A pessoa precisa saber o que ela vai escolher. Então, a vida tem mostrado que as crianças, os jovens que não recebem uma base religiosa, continuam sem uma religiosidade, sem um direcionamento moral. Isso é muito complicado. E nós teremos, então, que fazer esse trabalho na própria evangelização infantil, na mocidade, nas próprias casas espíritas, começar esse trabalho de conscientização para a criança? Exatamente. Em Sacramento, existe o projeto de Eurípides Barçanufo. É um projeto que está sendo trabalhado há mais de 20 anos. Que desde que a criança começa os primeiros passos, eles já são educados na concepção espírita. Eu presenciei meninos de 5, meninas também, né, crianças de 5, 6 anos, falando de perispírito, muito melhor do que muitos pais espíritas antigos falam sobre perispírito. Então, eles começam já a saber o que é fluido, a influência dos espíritos em nossas vidas e, principalmente, a parte importantíssima do planejamento reencarnatório na nossa existência, para que este planejamento seja cumprido. Bem, e uma orientação para os pais, né, que estão nos assistindo, para que, se não começaram ainda, para que comecem a fazer esse trabalho dentro do próprio lar, que é o berço de tudo. Conversa, o diálogo, o incentivo à leitura. Nós temos muitos livros bons, espíritas, voltados para a criança. Nós temos, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo para a criança. Nós temos a Gênese voltada para as crianças. É uma questão de investir na literatura, no diálogo. A criança precisa confiar nos pais. Para quê? O Américo me ensinou isto. Os jovens não confiam nos pais. Então, se não confiam, quais informações que eles vão buscar? Com os amigos, que são as piores informações possíveis. O jovem, ele só entra numa vida desregrada porque ele não tem uma base segura e certa. Senão, não há amigo, não há traficante, porque os traficantes adotam nossos filhos que estão jogados aí à revelia, né? Os traficantes, eles sabem muito bem o que falar e como cativar aquele jovem para que a droga seja consumida. Então, os pais precisam tomar essa consciência urgentemente. E muito evangelho, colocar Jesus na vida de cada criança, porque Jesus não é nenhum piegas, não é nenhum boboca que viveu há 2000 anos, não é nenhum débil mental, que, como muitos jovens falam para mim, não conheço Jesus, não quero nem saber de Jesus, aquele babaca. Jesus não era um babaca, e precisamos saber
aqui Jesus veio, e por que veio, e quais são os ensinamentos. E os jovens precisam colocar em suas camisetas e em seus corações, Jesus, ontem, hoje e sempre, agora, Jesus. Marisa, uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo pela TV e também pela internet. A TV nós somos restritos aqui ao Vale do Paraíba, mas a internet ao país inteiro, e já agradecendo essa sua participação, esse seu carinho. Eu é que agradeço, né, a oportunidade, porque falar de doutrina espírita é, acima de tudo, um dever. É levar o que eu gosto para mim, o que eu vi de bom para mim, para todos. E é isso também que os pais devem se conscientizar. A doutrina é boa para mim? A doutrina me ensina a viver melhor? Então, por que não passar? Por que não ensinar? Por que não incentivar os jovens, as crianças, a fazerem isso também? Então, convido a todos, doutrina espírita, evangelho e muita reflexão e diálogo para que nós possamos ter um mundo melhor amanhã. Não só em termos ecológicos, porque isso é a bandeira de hoje em dia, mas deixarmos filhos melhores para o nosso planeta amanhã. Um abraço, obrigado, Marisa. Agradecemos a você que esteve nos acompanhando. Lembrando que nós vamos, durante os programas, nós vamos continuar dividindo com você essas riquezas que nós conseguimos aurir dentro do nosso 9º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Forte abraço a todos e até uma outra oportunidade. Entrevista. Querendo repartir com você essa riqueza que nós conseguimos dentro de mais um Encontro de Espiritismo em Jacareí. E dentro dessa riqueza, uma pessoa que nós conversávamos apenas por telefone ou através de e-mail, temos o prazer de tê-lo aqui conosco, o Joel Fernandes. Carioca, uma cidade maravilhosa, Petrópolis. Ele é bacharel em filosofia pela USP São Paulo. Ele é militar reformado, coronel aviador da Força Aérea Brasileira. Formação também em administração de empresas, etologia, psicologia da morte, latim e grego. E está desde 1970 como médium, passista, expositor, doutrinador, dirigente dentro do movimento espírita. E lançou recentemente esse livro, que vocês estão tendo a oportunidade de ver agora, Que é Deus. Joel, um forte abraço, obrigado pela sua presença no nosso Encontro de Espiritismo e por estar aqui conosco, diante das câmeras do Visão Espírita, repartindo conosco esse conhecimento. Quem é Deus? Reflexões da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Um abraço recíproco aos amigos do Visão Espírita, e é com grande alegria que aqui compareci para ter a oportunidade de compartilhar com vocês algumas das minhas ideias, que na verdade não são ideias antigas, são ideias que já se encontram no mundo há milênios. São as ideias dos pensadores, dos gigantes do pensamento, principalmente do pensamento do mundo ocidental, e que compuseram com isso o conjunto do que chamamos da disciplina da filosofia. Bem, na sua palestra, o Convite à Filosofia Espírita, com o próprio nome diz, você está convidando. Por que convidar as pessoas à filosofia espírita, Joel? Excelente pergunta. Convidamos as pessoas a serem filósofos e convidamos especificamente os espíritas a serem filósofos, porque no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, nós encontramos logo abaixo, e é isso que faz a interface, é o elo que faz essa união entre a doutrina espírita e a filosofia tradicional, que é a filosofia espírita. Encontramos ali um elenco de espíritos onde podemos citar Fenelonço, Edemborg, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, e tem ainda alguns outros, etc., que apareceram mais tarde no livro Contos de Além-Túmulo, do nosso Humberto de Campos, onde ele elenca mais aproximadamente uns 12 filósofos e continuam aí dos etc. Bem, na sua fala, durante a palestra, você disse que o Livro dos Espíritos, o nome não é Livro dos Espíritos, é um estudo filosófico. Explica isso para a gente. Explico sim. É verdade. Nós conhecemos o Livro dos Espíritos porque esse é o seu título, com o qual ele se tornou conhecido. Não obstante, ele é antecedido de um pré-título, e exatamente por ser pré, ele é primário, ele é primeiro, que é Filosofia Espiritualista.
Porque a doutrina espírita é uma das ramificações do espiritualismo. Mas que ramo, qual é a novidade que a doutrina dos espíritos introduz no espiritualismo? A comunicação dos espíritos, que se encontra logo de imediato na primeira página da introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, a primeira de todas as palavras que nós vamos encontrar no nosso corpus doutrinários, ou nosso corpo doutrinário espírita, não é outra senão filosofia. Bem, o filósofo é aquele amante da verdade, aquele que busca, vai buscar a verdade. E é essa a proposta espírita, né? Buscar. Kardec usou exatamente isso, né? Está acontecendo as mesas girantes, vamos buscar a verdade por trás disso. Exatamente. As mesas girantes, como é do conhecimento de todos, foi um fenômeno importado, principalmente da Alemanha, que, por sua vez, tinha vindo no navio chamado, se não me falha a memória, Washington ou então Roosevelt, que veio de Nova York trazendo nos seus imigrantes, ou seus passageiros, a grande novidade do moderno espiritualismo, que era a comunicação dos espíritos a partir de uma data que se tornou histórica apenas como fundamentação dos fenômenos, que foi em março, a partir de março de 1848, no condado de Hydesville, na cidade de Nova York, onde tivemos o fenômeno espírita, os rapes, as comunicações, foi algo notável e isso foi importado para a Europa, chegando primeiro na Alemanha e depois sendo trasladada para a França e para os demais países da Europa. A filosofia tem essa característica de enveredar pelo caminho do conhecimento. Na verdade, esse conhecimento é o conhecimento de um fenômeno postado diante do filósofo para o qual ele não consegue dar uma explicação. Em vez de fugir do fenômeno, ele se envergonha daquilo que não sabe. Então, o primeiro movimento do pensamento do homem ingênuo, que perdeu a ingenuidade, o homem prático, que não perdeu o contato com a sua vida prática, mas que o homem que problematizou o mundo e que, ao mesmo tempo, se problematizou, é quando ele vê o objeto postado diante dele, se espanta e se admira de não ter nenhum conhecimento acerca dele. Em vez dele se afastar com receio de passar por ignorante, pelo contrário, ele vai tentar preencher o vazio dessa ignorância com conhecimento, que é nada mais, nada menos, partindo dos fatos para chegar até a causa primeira de todas as causas. Bem, e a partir do momento em que eu tenho conhecimento, eu tenho responsabilidades sobre esse conhecimento, não? Evidentemente. Todo conhecimento implica em responsabilidade. Saber é poder. Poder estar informado é o conhecimento. Quem tem o conhecimento tem o poder. A informação é poder. Joel, obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua amizade e por aquilo que você colocou não só na palestra, mas aqui para os amigos do Visão Espírita. Amigos do Visão Espírita, novamente deixo o meu abraço e os convido, como convidei a todos, a que amem, abracem, estudem, não deixem passar essa faceta do Espiritismo que é ciência, filosofia e religião. A todos muito obrigado, desejo-lhes muita paz. Bem, nós estamos aí continuando, né, durante o longo dos programas, repartindo com você, repito, aquela alegria, aquela riqueza que nós conseguimos oferir dentro do 9º Encontro de Espiritismo. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Não saia daí. Voltamos já. Vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser
Entrevista. Bem, amigos do Visão Espírita, nós estamos em Jacareí, precisamente na Câmara Municipal de Jacareí, onde aconteceu, nos dias 15, 16 e 17 de junho, o 9º Encontro de Espiritismos em Jacareí. E entre tantos palestrantes que por aqui passaram, nós estamos aqui ao lado de Richard Simonetti. Richard Simonetti, com 52 livros, este aqui, Saúde da Alma, é o 52º livro, e vamos bater um papinho, saber um pouquinho mais do Richard Simonetti. Richard, um abraço a você, muito obrigado pela participação. Satisfação de estarmos aqui participando do programa, desta programação que está sendo levada a efeito, muito importante na medida em que estamos divulgando a doutrina espírita, muito bom. Bem, nós sabemos também que em Bauru tem a Rádio SEAC, é isso? Fala um pouquinho dessa maneira de divulgação do espiritismo fora das casas espíritas, através do rádio, através da TV, como é o nosso caso. Eu entendo, cara, porque o espiritismo eu considero a mensagem mais importante que nós temos na atualidade. Se nós imaginarmos todas as mensagens envolvendo as várias religiões e filosofias existentes no mundo, no sentido de preparar a humanidade para o advento de um mundo melhor, a decantada promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos, eu diria que, sem dúvida alguma, o espiritismo vem numa vanguarda de esclarecimento, de orientação. Nenhuma doutrina religiosa ou filosófica nos oferece uma visão tão abrangente, tão ampla da espiritualidade. Porque tudo que se sabe a respeito do mundo espiritual é meio especulativo em relação às religiões tradicionais. O espiritismo ele não é especulativo, ele parte de informações que chegam da espiritualidade e que nos oferecem uma visão muito ampla das realidades espirituais. Agora, o espiritismo tem que ser divulgado. E nós não podemos descartar, como espíritas, os recursos da mídia envolvendo jornais, revistas, rádio, televisão, rádio web. É o que se está tentando fazer na atualidade do movimento espírita. Talvez até um pouco devagar demais para o meu gosto, mas de qualquer forma estamos entrando nisso. Lá em Bauru, o Centro Espírita Amor e Caridade, hoje tem uma rádio web, que eu acho que é uma sugestão ótima para as instituições espíritas de um modo geral. A rádio web é uma rádio que funciona via internet. Ela pode ser acessada a qualquer momento do dia, ela funciona 24 horas, e de qualquer lugar do mundo onde haja acesso à internet. Então, acho que é um passo muito interessante esse das rádios web, que nós podemos desenvolver no meio espírita, sempre colocando a mensagem espírita ao alcance de pessoas, que através de um celular, de um notebook, de um computador, pela internet, vão ouvir música, ouvir notícias relacionadas com o movimento espírita e, sobretudo, o conhecimento espírita que está sendo divulgado. Bem, e essa demora ou morosidade, o espírito está sendo responsável por essa morosidade? O que está faltando realmente? Eu costumo dizer que o nosso produto é bom, mas o nosso marketing ainda é ruim. É diferente de algumas religiões, de seitas da atualidade, cujo produto, a nosso ver, não é tão bom, mas o marketing é bom, né? Está faltando isso, um empenho maior da família espírita no sentido de contribuir para que essas iniciativas possam ser levadas a efeito. Não podemos esquecer, qualquer pessoa que esteja familiarizada com a televisão, por exemplo, sabe que isso custa muito dinheiro. Entrar na televisão, principalmente de canal aberto, está caro. Agora, para que nós possamos entrar, é preciso que tenhamos esses recursos. E que o espírita, aos poucos, vá se conscientizando de que, como ensinava Emmanuel, a maior caridade que nós podemos praticar em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então, quando eu contribuo para que vá ao ar um programa de televisão ou de rádio, e isso custa dinheiro, eu estou praticando a caridade mais ampla, caridade maior, que é a própria divulgação da doutrina. É através da divulgação das ideias espíritas que nós estaremos efetivamente contribuindo para um mundo melhor, na medida em que as pessoas irão se esclarecendo, tomando consciência dos porquês da vida, por que estamos na Terra, de onde viemos, para onde vamos, e é a partir daí que as pessoas realmente se conscientizarão com relação à necessidade de mudar a sua postura diante da vida. O Espiritismo irá caminhando na medida em que estivermos dispostos a dar essa contribuição. Precisa tirar o escorpião do bolso, né, Richard? Mas unificação ou união dos espíritas? Como é que você vê esses dois pontos?
Não, nós não podemos confundir unificação com uniformização. Pessoal, eu noto que alguns centros espíritas têm até certas restrições em relação ao movimento de unificação, imaginando que há uma pretensão de criar-se uma grande instituição, que o espiritismo iria se institucionalizar e que nós ficaríamos aí sob a orientação de um órgão traçando diretrizes, muitas vezes contrárias até à vocação e à vontade do centro. Não é nada disso. Nós sabemos que o objetivo da unificação é fortalecer o movimento espírita. Costuma-se dizer que isolados, nós somos, Bezerra falava isso, através da mediunidade de Chico, isolados nós somos apenas ideias. Juntos, nós somos um movimento efetivo de transformação da humanidade. Se o Espiritismo tem uma grande mensagem a transmitir, não tenhamos dúvida nenhuma de que com a nossa união de esforços através de órgãos de orientação do movimento espírita, de unificação, nós estaremos efetivamente contribuindo para um mundo melhor. Bem, você citou Chico. Nós temos, inclusive, rindo e refletindo com Chico Xavier de sua autoria. Chico, o que representa hoje, depois de 10, 12 anos do seu desencarne, continua representando aquilo que nós gostaríamos que ele representasse? Não, Chico é o divisor de águas. Eu sempre digo que o espiritismo no Brasil e no mundo todo, em decorrência, ele pode ser dividido entre antes e depois de Chico. Porque Chico nos deu uma visão muito ampla do que é a realidade espiritual, principalmente a obra de André Luiz, uma obra para ser estudada futuramente nas universidades, uma obra que nos mostra a realidade espiritual. Aquilo que Kardec mostrou apenas em síntese, que ele fez um trabalho de síntese, né, a codificação, nós temos na obra de Chico, particularmente de André Luiz, um desdobramento, ele abrange aspectos aí nem sequer sonhados por Kardec. Então ele vem fazer não só uma complementação da doutrina, como estava proposto pelo próprio Kardec, ele dizia que a doutrina tinha que ser complementada, mas ele também desenvolveu o espiritismo. Nós temos hoje uma visão mais ampla, inclusive, voltada para a necessidade básica do espírita integrar-se em serviços de tratar do semelhante, de fazer alguma coisa em favor do próximo. Se isso está enfatizado por Kardec, o Chico nos deu uma visão bem mais ampla dessa realidade. Na medida em que ele nos dá assim uma visão ampla, clara, objetiva do que é a realidade espiritual e do que nos aguarda na espiritualidade, se nós não tomarmos cuidado, se não desenvolvermos realmente um esforço no campo da filantropia, que é o meio através do qual nós vamos vencer o egoísmo que caracteriza o comportamento humano. O grande elemento gerador dos males humanos, sem dúvida alguma, é o egoísmo. A caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que, para sermos caridosos, somos obrigados a esquecer um pouco de nós mesmos, nós começamos a vencer o egoísmo. Chico foi o exemplo vivo, a vida toda ele fez isso. Exemplificou, orientou, vai por aí. Por isso que eu digo que Chico é um divisor de águas. Até hoje, e para muito tempo, ele vai representar a figura maior do espiritismo no Brasil, sem dúvida alguma. Bem, nós estamos com a nossa Visão Espírita na TV Net, alguns canais, mas também através da internet. Você pode ler embaixo no seu monitor o nosso endereço eletrônico. A sua mensagem, Richard, para esses milhares de telespectadores, inclusive não espíritas, que estão participando conosco hoje? Eu acho que nós não podemos perder essa maravilhosa oportunidade que Deus nos concede quando nos oferece o conhecimento espírita. Eu não sei se o espírita para pensar um pouco nisso. O espiritismo nos dá aquele que, a meu ver, é o bem mais precioso da existência humana, que é a segurança de viver. O espírita, ele tem uma ideia de por que as coisas acontecem, por que surgem problemas na nossa vida, por que enfrentamos dificuldades, por que moramos num planeta onde o mal parece imperar, por que há tantas dificuldades que nós temos que enfrentar no dia a dia. De repente, nós sabemos de tudo isso, por que isso acontece, as razões da existência humana, do sofrimento humano. E isso, repito, nos dá muita segurança. Agora, nós temos que levar em consideração de que o conhecimento da verdade implica em compromisso com ela. Não tenhamos dúvida nenhuma, a partir do momento em que temos a consciência das realidades propostas pela doutrina, nós temos um compromisso com a doutrina. Um compromisso não só da decantada reforma íntima, de trabalharmos por superar as nossas limitações,
mas o compromisso de nos ligarmos à causa espírita. Eu não entendo o espírita, que é mero frequentador de centros espíritas, mero leitor das obras espíritas, mero beneficiário do passe magnético e dos recursos mobilizados no centro espírita. Eu entendo que o espírita ele tem que ser um trabalhador. Conhecimento espírita implica em responsabilidade de trabalhar no campo do bem, de nos ligarmos à obra social do espiritismo, de fazermos alguma coisa em favor do semelhante. Espírita que está parado, que não está integrado no movimento, que não está batalhando em favor da própria disseminação do espiritismo, ele está marcando um passo e assumindo a responsabilidade de quem soube tudo e acabou não fazendo nada. Isso é muito sério, nós temos que pensar nisso. Eu preciso arregaçar as mangas, participar, trabalhar, colaborar. Se muito recebemos da doutrina, não podemos esquecer da advertência de Jesus. Muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. Bem, queremos agradecer ao Richard, um forte abraço a você e até uma outra oportunidade. Entrevista. Bem, amigos do Visão Espírita, estamos em Jacareí, na Câmara Municipal de Jacareí, onde aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de junho, o 9º Encontro de Espiritismo em Jacareí. E nós aproveitamos essa oportunidade para conversar com diversos escritores, diversos oradores que por lá passaram. E dentro dos programas nós estamos passando para você essa felicidade, essa alegria que nós tivemos em receber esses oradores e esses escritores em nossa casa, em nossa Jacareí. Então estou dividindo com você este prazer de estar com esses oradores. E ao meu lado, o doutor Alessandro Viana de Paula, ele é juiz de direito da cidade de Itapetininga, aqui no interior de São Paulo. Já esteve fazendo palestra em São José dos Campos por algumas vezes, mas esteve conosco nesse encontro de espiritismo e o tema que ele tratou foi amor e sexo. Doutor Alessandro, obrigado pela presença, pela oportunidade de podermos levar ao telespectador do Visão Espírita, aquele também que nos assiste através da internet, esse intercâmbio de informações. Obrigado pela sua presença em Jacareí. Eu que agradeço, Carlos, participar de um evento tão tradicional, já em sua 9ª edição. Para nós é de enorme satisfação, vemos aí o público, o interesse pelo estudo do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Então é nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez nesse encontro tão renomado de Jacareí. Bem, não dá para nós repetirmos a palestra toda, mas coloque para a gente rapidamente, amor e sexo. Então nós demos um enfoque na questão da homossexualidade, que está tão em voga com a homofobia. Nós vemos os companheiros que fazem a opção da relação afetiva sofrendo esse preconceito, esta agressão social, intolerância religiosa. Então a doutrina espírita, à luz da reencarnação, tem uma visão muito especial, convidando-nos a entender essa questão. Jesus, que é o nosso modelo e guia, sempre exercitou tolerância e compaixão para com a criatura humana, e nós cristãos, nesse momento, somos convidados também a imitar Jesus e termos também tolerância e compaixão, porque a reencarnação, embora não possamos entrar em detalhes, explica esta ocorrência. Então não é doença, não é imperfeição moral, e o que prevalece para Deus é a conduta moral da criatura humana, não a sua inclinação sexual propriamente dito, porque temos visto tanto héteros se comprometendo do ponto de vista do Evangelho, então a nossa visão é mais abrangente, é dentro da moral do Cristo. Então o que importa é o caráter, é a atitude da pessoa e não propriamente a sua opção sexual. Bem, aí nós não podemos partir para os excessos de qualquer natureza, né? Exatamente, o descontrole, o desvario sexual, a falta de ética na nossa conduta, ela atinge tanto o homo quanto o hétero. É que há uma tolerância da sociedade quando um hétero trai, quando um hétero exorbita no campo da sexualidade, isto vem ganhando status de cidadania e é aceito. Agora, quando um homo pratica uma atitude semelhante, ele já recebe esse menosprezo e esse preconceito. Mas é como você bem falou, o que realmente importa são as nossas atitudes perante o Evangelho. Aqui em Jacareí nós tivemos o primeiro casamento homoafetivo, né? Dois homens, dois homossexuais, se uniram e já receberam a certidão direitinho. A lei está oficializando aquilo que, na verdade, já acontecia. Exatamente. Mesmo que a lei não viesse oficializar, continuaria havendo essas uniões. Então, era necessário que a lei normatizasse. Por exemplo, um casal homossexual, um deles falece,
há uma separação, né? Como ficam essas questões jurídicas de herança, de pensão, eventualmente guarda, porque a gente vê a justiça também autorizando em casos excepcionais a adoção, então era necessário normatizar essas questões jurídicas para que houvesse depois problemas e dificuldades numa separação, na morte de um deles. Então era necessário que se normatizasse, que se oficializasse aquilo que está ocorrendo em nossa sociedade. Bem, mudando um pouquinho de foco, juiz de direito perante essa nossa sociedade aí bastante tumultuada ainda, espírita. Explica para a gente isso. Muitas pessoas nos perguntam como é que você consegue julgar o próximo sendo espírita. E eu digo assim, eu não julgo o próximo, nós julgamos o fato. Para mim não importa se foi o A, o B, o João, o Ciclano, o Beltrano, eu estou julgando a situação em si. E nós, criaturas humanas, estamos submetidos à lei humana e às leis de Deus. Então, no que tange às leis humanas, o magistrado exerce essa função estatal. Então, nós estamos ali exercendo essa função. Agora, há as leis divinas. Então, particularmente, eu não vejo nenhum impedimento, porque o juiz espírita é cumpridor da lei, é cumpridor da ética, né? Ele não vai ser mais bonzinho, não vai absolver mais, não vai soltar mais preso por conta disso, porque ele tem um compromisso com a sua consciência, né? Então, é perfeitamente conciliável essa função de espírita e magistrado. Bem, doutor Alessandro, nós falamos algo agora há pouco a respeito dessa união homoafetiva. No Brasil, nós não estamos criando alguns guetos? Sem dúvida alguma, nós temos aí vários guetos, né, várias separações, grupos que por conta do preconceito se unem para lutar contra esse preconceito. Então nós vemos aí as pessoas excluídas, as pessoas marginalizadas, o homossexualismo, a questão própria do preconceito étnico, né, racial, da raça negra, e tantos outros que são excluídos da sociedade e acabam, por via de consequência, agrupando-se. A proposta de Jesus é um só rebanho, um só pastor. Nós não podemos esquecer que somos irmãos, filhos de Deus. Então o exercício tem que ser de fraternidade, de união, de convivência pacífica e jamais de divisão e separação, mesmo religiosa, porque as religiões que falam de Deus, falam do Cristo, falam do bem, nós vemos a própria religião criando essas divisões, essas separações e esses guetos, quando na verdade nós deveríamos nos unir em nome do Cristo para vivermos o amor que a nossa sociedade tanto necessita. Aí nós partimos para a diferença entre religião e religiosidade. Exatamente, porque se nós perguntássemos qual a religião do Cristo, Cristo foi católico, protestante, adventista, espírita, esta ou aquela religião? Não. Jesus foi um religioso do amor. Então ele vestiu a bandeira do amor e falou a respeito do bem ao próximo. Então ele não foi defensor desta ou daquela religião. Então cabe a nós também adotarmos essa postura. A religião é uma opção que nós fazemos porque atende às nossas diretrizes aqui na Terra de caminho, de rota, de fortalecimento da fé. Mas o que realmente prevalece é a nossa religiosidade, as nossas expressões de amor. Porque se a religião não me torna uma pessoa melhor, ela não tem efeito algum na minha vida. A religião tem que nos aproximar, nos unir e nos tornar pessoas melhores. Já se falou muito no movimento espírita sobre isso, que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Como é que o senhor vê isso? Isto é natural que aconteça e vem acontecendo. Porque os preceitos espíritas, vão sendo pesquisados pela ciência, comprovados pela ciência e aceitos por outras religiões. Só para citar um exemplo, Carlos, que aconteceu aqui na região, em Aparecida, quando o Papa Bento XVI esteve visitando a nossa região, o Brasil, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa e constatou que a maioria do brasileiro é católico, mas que dos 75% destes católicos acreditam na reencarnação. Então, o que mais existe no Brasil, a Folha de São Paulo cunhou espiritólicos. Então a gente vê muitas pessoas que são de outras denominações religiosas, mas aceitam reencarnação, aceitam comunicação dos espíritos, aceitam imortalidade da alma, até porque isto está no Evangelho, isto está na história da Terra. Então isto é natural, que os preceitos espíritas passam a fazer parte dos dogmas das outras religiões, porque isto é exercício da razão e virá através da comprovação científica. Bem, o senhor foi no cerne da questão, os preceitos espíritas. Isso não quer dizer que todos serão espíritas. É verdade, são os preceitos que farão parte das outras religiões e automaticamente vamos nos unindo pelo amor. Então, durante longo tempo aqui na Terra ainda teremos essas diversidades religiosas que são necessárias pela nossa diversidade de aptidões, de evolução, de níveis de consciência. Mas é importante que nós vamos fazendo esta união de coração e de sentimento. E isto é o mais importante. Doutor Alessandro, um prazer mais uma vez conversar com o senhor e a mensagem para o senhor
primeiramente para os nossos telespectadores, né, do Vale do Paraíba, mas abrange o Brasil inteiro através da internet. A nossa proposta é a proposta do Cristo. Vivemos um momento difícil, um momento de muitos modismos sociais, o álcool, o tabagismo, a droga, a traição, a corrupção, a mentira, a violência tem atingido índices insuportáveis. Então é a hora de nós cristãos, independentemente de denominação religiosa, nos unirmos para vivenciarmos o amor, mostrando que realmente vale a pena viver o Evangelho. Porque se nós, os bons, não ocuparmos os espaços, os maus certamente o farão. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Corrente de energização da água. Muito bem, minha gente. Mais uma vez chegamos ao fim de um programa Visão Espírita. Queremos agradecer a sua participação, a sua audiência. Mas queremos que nesse instante possamos ainda estar unidos através de uma prece. Quero convidá-los para que possamos nos unir pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração, para que possamos sim endereçar a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor, todos os nossos sentimentos maiores, sentimentos de fraternidade, de união, de bondade, enfim, tudo aquilo que possa mostrar o nosso interior de uma forma bastante positiva. Pergunta-se, bom, como orar? Como podemos fazer essa oração em conjunto? Inicialmente eu peço para que todos possam colocar junto de si um copo com água, ou um recipiente, uma xícara, para que ela possa sim ser energizada, abastecida de vibrações positivas, que quando, posteriormente ao tomá-la, ela possa nos trazer bem. Mas falando de sentimentos, vamos sim buscar nas palavras de Jesus uma orientação de como devemos orar. Disse-nos nosso bondoso Mestre, e quando orar, recolhe-te em secreto. E em secreto pede a vosso Pai, que em secreto vai te atender. Porque Ele sabe mesmo antes que lhe peças aquilo que precisa e aquilo que mereces. Assim, companheiros amigos, vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos maiores, no sentido de que lá no íntimo de cada um de nós, recolhendo-nos ao fundo de nosso coração, nós possamos dizer: Senhor Jesus, leve-nos até Deus nosso Pai, por favor, para que a Ele possamos agradecer, para que a Ele possamos dizer da nossa verdadeira gratidão por tudo quanto nos é dado. Aprender, fazer, sentir. Agradecer até mesmo pelos nossos problemas, porque sabemos que eles nos são muito úteis, porque nos trazem aprendizado, nos dão lições e, consequentemente, através deles, nós crescemos interiormente. Que possamos também, nessa demonstração de fé, de bondade, pensar em toda a humanidade como um todo e ver cada um dos nossos irmãos necessitados. Aí se pergunta, quem é o nosso próximo? E nós podemos dizer, tudo que vive é nosso próximo. Então, a partir daí, eu vejo em cada um daqueles com os quais convivo um próximo. Eu vejo cada um daqueles com os quais eu não convivo, vivo outro próximo. E assim eu vou ampliando e vendo que a vida se faz em todos os sentidos desse mundo de Deus. Que a vida se faz para todos nós de uma forma de oportunidade para que possamos exercitar o nosso eu. Então, a partir daí, eu só tenho que agradecer. Mas pensar em todos aqueles que passam por dificuldades, todos aqueles que estão em leitos de hospitais, creches, orfanatos, asilos, manicômios, são também meus próximos. Então, para eles, eu também mando os meus mais positivos sentimentos. Que Deus possa nos abençoar a todos, nos fortalecendo, e que Jesus seja para nós a orientação, o guia, o caminho, para que nós possamos nos fazer mais e mais próximos dessa perfeição que estamos buscando. É claro, não sendo perfeitos como o Pai Celestial é perfeito e o próprio Jesus nos falou,
mas buscando através da nossa conduta errar o menos possível, para que possamos no outro lado da questão acertar o máximo possível e, consequentemente, cumprirmos a nossa meta aqui. Queridos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez e esperamos estarmos juntos muitas e muitas outras vezes. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai